Atenção! Vai começar agora uma teleaula de Boas Maneiras do curso profissionalizante. Bons estudos. Bom, a melhor maneira de começar é ir direto ao assunto. Então, vamos lá. Precisamos cultivar todas as virtudes, todas as 64 virtudes, para sermos verdadeiramente virtuosos. E não apenas, por exemplo, rezar muito para cultivar a virtude da religião e da piedade e nos esquecermos das demais. O decoro, a modéstia são subvirtudes da temperança. E este guia de boas maneiras, então, espero que tenha ajudou a mim, espero que tenha ajudado também a você, a tomar consciência de certas práticas que devemos ter para agir de acordo com a razão. Não como qualquer animal, como uma vaca, por exemplo, comer com a vaca, como um porco, mas agirmos de acordo com a razão. E assim, sermos virtuosos, temos a virtude da temperança. No modo de agir, de nos comportarmos, de falar. E, mano, você acha que eles levam jeito pra coisa? Eu acho que sim. Mas vamos ver se eles vão estudar o livro, né? E no processo de aprendizagem é necessário não só estudar o conteúdo, mas também revisá-lo. Vamos ver se eles conferem a revisão antes de sair por aí dizendo que já estão dominando o assunto. É isso aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Quando duas pessoas conhecidas se encontram, seja onde for, saúdam-se mutuamente. Seja o simples fato de tirar o chapéu, seja de fazer uma reverência ou dirigir um discreto sorriso, há sempre uma manifestação social de regozijo. Na rua, dois homens podem restringir o saudar a um gesto de mão, um alô ou um bom dia. Se encontra uma senhora, deve-se tirar o chapéu, olhos fixos na senhora. O homem ou a pessoa mais moça é quem cumprimenta em primeiro lugar. O que essa pessoa mais moça ou menos importante socialmente não deve fazer é parar para saudar. Esse privilégio cabe à senhora ou pessoa mais graduada. Se o encontro se der estando ambos parados, o homem recebe a mão que lhe é estendida e conserva o chapéu na mão até que a senhora o convide a cobrir-se novamente. O tempo de duração do encontro fica a critério da pessoa mais importante. O aperto de mão entre homens não deve ser tão frouxo que demonstre pouco interesse, nem tão vigoroso que provoque dor ou medo ao companheiro. Também não se deve sacudir as mãos dadas, abalando o físico de ambos. Num salão ou em um recinto fechado, geralmente o saudar é acompanhado do aperto de mão. Não é obrigatório, sobretudo quando alguém se aproxima de um grupo numeroso. Basta saudar com a cabeça. Se quiser, poderá apertar a mão de uma pessoa ou duas pessoas, às quais deve mais respeito. Aos demais, um cumprimento cordial. Os povos anglo-saxões raramente beijam a mão de uma senhora quando a encontram. Os latinos o fazem com profusão. É um hábito que voltou à tona nos últimos tempos, pois fora posto de lado durante muitos anos. O difícil não é saber quando se beija a mão de uma senhora, e sim quando não se deve ter este procedimento. E isso depende de ambas as partes. O beijamão é uma atitude respeitosa e delicada. O homem não deve ficar reto e levar a mão até os seus lábios, lá em cima. Não deve também abaixar-se tanto que vá dar o beijo na mão da senhora em posição de descanso. O homem curva-se ligeiramente. O meio termo é o indicado. O beijo não deve ser longo demais nem babado. Não deve provocar ruído e deve ser dado ou não. É errado levar a mão da senhora até os lábios e mantê-la a 2 ou 3 centímetros dos próprios lábios. Fica sendo sempre um gesto inacabado. Em um grupo de senhoras, o homem não é obrigado a beijar a mão de todas. Pode escolher as das senhoras mais velhas ou mesmo as mais íntimas. Nunca se beija a mão de uma moça solteira. Não se deve estender a mão a alguém num hospital, sobretudo ao doente, nem num restaurante, quando se está à mesa ou outra pessoa o está. Uma saudação com a cabeça, inclinando ligeiramente o corpo, é suficiente, mesmo que se chegue à mesa para conversar. Nesse caso, os homens da mesa levantam-se para cumprimentar, de longe, a senhora ou o senhor. Esta ou este deve pedir que todos voltem a sentar-se. Quando em um jantar uma senhora se levanta, todos os homens devem fazer o mesmo, repetindo o gesto quando ela regressar. Sendo o jantar grande, essa obrigação fica limitada aos vizinhos da direita e da esquerda. Uma senhora sentada nunca se levanta quando é saudada, a não ser em casos raros, quando se trata de um personagem ilustre, um sacerdote, uma senhora idosa ou altamente graduada. No caso de encontro entre homens, dá-se o inverso. Todos se levantam para serem cumprimentados pelo que chega. A exceção só é admitida quando a idade ou a posição social é muito marcante. Mesmo assim, o que não levanta desculpa-se alegremente. As expressões senhora e dona também são perfeitamente definidas. Não se diz a senhora Francisca de Souza Marques, e sim Dona Francisca de Souza Marques, mas disse a senhora Souza Marques ou a senhora Luiz de Souza Marques.
Dona, quando se usa o nome de batismo, e senhora, quando só se emprega o nome integral do marido ou o sobrenome comum a ambos. Nunca se pode dizer bom dia, dona, ou obrigado, dona. A expressão dona obriga o nome de nascimento. Pode-se dizer bom dia, senhora, ou bom dia, minha senhora. Ambas as expressões são corretas, sendo a primeira mais cerimoniosa e a segunda mais afável. Não fale alto demais. Para começar, não se fala sempre com um surdo, e ademais, os surdos percebem melhor quem fala claro do que alto. Numa discussão, não procure abafar a voz do parceiro, substituindo argumentos por berros. É mau costume e a gente se habitua tanto que nem mais sente a própria voz. Não cochiche quando houver mais pessoas na roda. Falar ao ouvido de alguém excluindo os outros é indelicado. Se quiser dizer alguma coisa a um amigo, e que não deve ser ouvida por todos, espere a ocasião oportuna para isso. São erradas e pernósticas outras expressões que não minha mulher, quando ditas pelo próprio marido. Quando alguém quer referir-se à mulher de um amigo ou conhecido, as expressões variam. Sendo íntimo, deve perguntar, Maria vai bem? Ou, Dona Maria vai bem? Dependendo do grau de intimidade que tem com o marido ou com ela mesma. Se for amigo íntimo do marido e não da mulher, o dona impõe-se. Sendo o marido pessoa menos íntima, a pergunta será, Sua senhora vai bem? Ou, A senhora vai bem? A expressão sua mulher não cabe. Não ponha a mão ou as mãos nos bolsos da calça. É um hábito muito feio e deselegante. Quando está muito frio, pode-se esconder as mãos nos bolsos do sobretudo, ou mesmo do paletó. Da calça nunca. Este axioma e o anterior, não cuspa, já constavam do primeiro livro de boas maneiras compilados por Erasmo em 1526. Não assobie, a não ser quando estiver só e ninguém ouça. É fazer pouco caso do próximo assobiar, enquanto os demais conversam ou estão calados. Claro que ficam excluídos os artistas, profissionais ou amadores, cuja perfeição na arte é um deleite ou um divertimento. Cuidado ao assoar-se. Hoje é hábito aceito, contanto que não se faça com alvoroço. É preferível assoar-se ao invés de continuar fanhoso ou com o nariz carregado, fungando. Se alguém está resfriado, é sempre aconselhável fazê-lo antes de ir à mesa, procurando conter-se sem repetir o gesto até o fim da refeição. Estando em mesa íntima, é antes recomendável pedir licença, ir assoar-se fora e voltar em seguida. O bocejo é feito como uma atuação e demonstra que a pessoa está com sono e aborrecendo-se. Se não puder evitá-lo, levante-se, dê uma volta, afaste-se por momentos do grupo. A expressão senhor tem duas abreviações, a certa, SR, e a popular, seu. Não havendo possibilidade de evitar a segunda, tanto se vulgarizou, ela é aceita, mas somente no falar. Escrever seu por senhor é erro de palmatória. Pessoas que se conhecem não podem ficar à mercê de encontros fortuitos se desejam estreitar as relações. Antigamente havia os dias de receber. Senhoras recebiam uma vez por semana ou por mês em dias certos. Há visitas que se justificam. Um aniversário, por exemplo. Não é necessário esperar convite, mas é preciso que se indague a forma de fazer a visita. Se o aniversariante está em casa e a que horas espera visitas, quase sempre é à noite, porque não há pressa em deixar-se a reunião. Sendo uma visita formal, não se pergunta. Chega-se, toca-se a campainha e pergunta-se ao empregado se o dono ou dona da casa está. Estando, entrega-se o cartão ou, o que é mais fácil, dá-se o nome. Recebido o que seja, nota-se pela atmosfera se deve simplesmente apresentar os parabéns e demorar-se um pouco, ou se não há inconveniente em prolongar a visita. Nem se deve permanecer em visita se o aniversariante não puser lenha na prosa, nem se apressar em sair, se notar que, realmente, a visita agradou ao visitado. Essa visita, sendo de simples cortesia e não de afeição, deve ser curta, de 10 a 15 minutos será a duração. A pessoa visitada que cuide de retribuir a gentileza, demonstrando que lhe agrada conservar o visitante e prosseguir em contato social com ele. Quando se recebe um presente, deve-se sempre abrir o pacote diante da pessoa obsequiante, apreciá-lo e agradecer na hora. Hesitar ou não abri-lo é sinal de pouco caso. Se o presente é feito em lugar público, o ofertante pode dizer o que o embrulho contém.
desobrigando a pessoa obsequiada de desfazer o embrulho pelo incômodo de refazê-lo sem muito jeito para isso. As visitas de pêsames devem ser curtas, a não ser que haja bastante intimidade entre visitante e visitado. De 10 a 15 minutos será o prazo aconselhado, o que não impede que seja um pouco mais longa, se houver motivo que se imponha no momento, o que raramente acontece. Quando alguém de nossas relações está passando mal, é de cortesia a visita, mas muito cuidado com ela. É preciso uma dosagem muito certa para não ser tomado como indiferente ou demasiado cortês. Depende do grau de amizade para ser recebido pelo enfermo. Nunca se deve pedir para ser levado até ele. A pessoa da família que recebe sabe perfeitamente se deve ou não convidar o amigo a entrar. Se for convidado a ver o doente, deve ficar a certa distância e não lhe deve dar a mão, a não ser que o enfermo o faça. A visita interessa-se pela moléstia, mas nunca tentando obter detalhes que poderiam ofender o pudor do enfermo. Visitas curtas. Se a doença se prolongar, a visita pode ser repetida. O mais certo é intercalar visitas com recados telefônicos, pedindo notícia e desejando melhoras. Ir em socorro de alguém que não compreende o que outra pessoa diz ou corrigir afetuosamente algum erro que comete, quando com ela se conversa a sós, é ser gentil. Abstenhamo-nos de fazer isso em público, porque pareceria exibicionismo social e poderíamos melindrar a outra pessoa. O carro encosta a calçada sempre do lado direito. Assim sendo, e como é o homem que abre a porta para a mulher entrar e sair, e como é a mulher que entra antes e sai depois, se a senhora sentar ao lado esquerdo e o homem à direita. O espirro não deve ser evitado, com contração. Pode até arrebentar o tímpano. O lenço foi feito para esconder e silenciar quanto possível o espirro. Um outro meio fácil para evitar um espirro inoportuno é colocar o dedo bem no centro dos lábios, em cima, apertando-o nessa região. O espirro se vai, como por encanto. Antigamente, muito antigamente, quando alguém espirrava, voltava-se para o lado. Quando terminava de espirrar, tirava o chapéu ao agradecer a todos os que o haviam felicitado. No Brasil, dizia-se, Deus o ajude, ou Deus o crie, se tratava de uma criança ou de um jovem. Esse hábito e essas expressões caíram em desuso, raramente são ouvidas. Algumas pessoas seguem os ingleses e pedem desculpa. A tosse segue o mesmo sistema, e quando chega, é melhor abafá-la com um lenço. Homem não usa joia, talvez um anel com as armas da família. As expressões por favor, obrigado e desculpe são usadas com parcimônia maior do que seria desejável. Nunca se deve pedir alguma coisa, uma informação, um copo d'água, um jornal, sem que se anteceda o pedido com um faz favor, não severo e sim cordial. Nunca se deve receber alguma coisa, um recado, um troco, uma gentileza, sem que o gesto seja seguido de um muito obrigado ou simplesmente obrigado, sempre agradável de ser ouvido. Mesmo que a pessoa que faça alguma coisa tenha obrigação de fazê-lo, não custa uma palavra de agradecimento. Se alguém deseja passar, não custa pedir licença para tanto, e a palavra desculpe precisa ser usada com bastante prodigalidade, desfazendo situações embaraçosas. Se na rua ou no salão alguém olha com ar de quem nos conhece, é aconselhável um cumprimento discreto. Mesmo que a pessoa se tenha enganado, não pesa a cortesia e é muito possível que essa pessoa tenha melhor memória do que nós. Em caso de dúvida, devemos corresponder à menção que a pessoa faz e nos saudar. Mas e o homem? Como é que fica nessa história? Para você entender isso melhor, vale a pena abrir o arquivo e investigar a coisa pela raiz. Na escada, ainda há o velho ensinamento o que conta. Um homem sobe à frente de uma senhora ou ao seu lado, nunca atrás. Na descida, o contrário é o exigido. Para uma senhora idosa, ou se a escada é desajeitada, o homem deve sempre procurar ajudá-la. Esse gesto deve ser feito com habilidade, porque há pessoas idosas que detestam ser ajudadas, não querendo, em absoluto, passar por inválidas ou reumáticas. A pessoa mais importante estende a mão a que lhe for apresentada, ou faz uma reverência com a cabeça, no que é acompanhada pela outra, não restando a esta senão imitar. A iniciativa de estender a mão é de sua competência. Também a pessoa mais qualificada que diz primeiro protocolar muito prazer. Se os dois compreendem bem o nome um do outro, é recomendável que o repitam, quando disserem muito prazer.
Quase todos os povos usam essa expressão. Uma senhora nunca se levanta quando é apresentada a outra senhora ou um senhor, fazendo-o somente quando a pessoa a quem é apresentada é de tal ordem que a isso obriga. Por exemplo, um chefe de Estado, um sacerdote de alta hierarquia ou uma senhora muito mais idosa. Quando as pessoas apresentadas são do mesmo nível, é indiferente o nome citado em primeiro lugar. Quando há um grupo de pessoas reunidas e chega mais uma, a dona da casa ou a pessoa que esteja mais indicada para tal deve apresentar a que chega, dizendo o seu nome e, de longe, os nomes das pessoas que estão na roda, apontando-as, sem que haja necessidade de apertos de mão. Basta que as pessoas apresentadas vão repetindo à meia voz a expressão de sempre, muito prazer. Feito isso, o recém-chegado aproxima-se mais do grupo e o contato é feito e o conhecimento vai se efetivando. Cuidado com os cotovelos à mesa. A boa maneira condena essa atitude feia por todos os motivos. Todo marido deve tratar com deferência sua mulher, sobretudo em público, coisa alguma mais desagradável do que uma briga de casal diante de outras pessoas. Havendo divergência, nenhum deles deve pedir a opinião de terceiros, que ficariam constrangidos em responder, não tendo realmente coisa alguma a ver com a contenda. Por seu lado, a mulher deve tratar o marido com bons modos, mesmo que entre eles a compreensão não seja de rigor. Também é muito feio dobrar a perna trazendo um dos pés até o outro joelho, sobretudo quando se segura o sapato ou o tornozelo com a mão. Quando a posição cômoda for dobrar a perna, faça-o, mas deixando as duas pernas a partir do joelho para baixo em ângulo o mais agudo possível. Quais as flores que se enviam a uma senhora? Não há regra geral, mas, se possível, deve ser a flor preferida dessa pessoa. O cuidado que se deve ter é verificar se estão bonitas e frescas. É melhor mandar menos flores, mas bonitas, do que em maior quantidade já começando a fanar. Flores são sempre acompanhadas de um cartão com algumas palavras escritas à mão. O cartão não pode ir sem uma expressão de acordo com o grau de estima que une quem envia as flores e quem as recebe. Em sociedade, a televisão é arma de dois gumes. Por um lado, reúne e forma grupo. Por outro, faz calar, e o silêncio é inimigo da sociedade. Deve-se, portanto, saber dosar o uso da TV quando se está em sociedade. É agradável chamar amigos para assistir a uma emissão sensacional que a todos interessa, sobretudo aqueles que não possuem aparelho ou que desejariam a ela assistir em conjunto para os comentários. Mas abrir o aparelho, sem mais aquela, não é recomendável sob o ponto de vista social. Se o empregado for falar ao patrão, deve pedir licença antes de entrar na sala e manter-se em pé enquanto fala com ele. O patrão deve ouvir com atenção o que lhe é dito, mesmo se for uma notícia desagradável. Se a conversa se anunciar longa, não custa mandar o empregado sentar-se para discutir o problema. Por mais íntimo que um empregado seja do patrão, durante o trabalho não pode tratá-lo com intimidade. Nunca se deve dar conselho a um colega de trabalho do mesmo nível, sem que se seja solicitado a tanto, a não ser quando a amizade pessoal está acima de qualquer melindre possível. Ao contrário, deve-se procurar aconselhar uma pessoa subordinada se se perceber que a pessoa tomaria o conselho como uma prova de boa vontade. Nunca se delata um companheiro, a não ser quando o fato é de tal gravidade que haja uma obrigação moral nesse sentido. O dono ou a dona da casa, esta de preferência, antes de sentar-se, coloca com um gesto cada convidado, chamando-os pelo nome. O dono da casa somente depois é que senta. Os convidados, é natural, esperam a dona da casa sentar para fazer o mesmo. O dono da casa segura e ajeita a cadeira para sua vizinha da direita e o convidado de honra faz o mesmo para com a dona da casa. Os convidados amáveis farão o mesmo com uma de suas vizinhas, justamente aquela a quem o outro vizinho não tiver feito, ocupado com a senhora que está do outro lado. Logo após sentar-se, o convidado retira o guardanapo dobrado e, sem afobamento, coloca-o sobre os joelhos, desdobrando-o em parte e, de certa maneira, para que ele não caia, pois é sempre desagradável abaixar-se para apanhá-lo do chão. O perfeito convidado divide sua atenção entre suas vizinhas, sobretudo aquela que o outro vizinho tiver abandonado inteira ou provisoriamente. É de bom tom enxugar os lábios com o guardanapo antes de levar o copo à boca. Claro que nunca se pode limpar os copos ou os talheres com guardanapo, como é permitido fazer discretamente em um restaurante, nem tampouco limpar os lábios com a toalha, mesmo que o empregado tenha esquecido de dar um guardanapo.
Nesse caso, sem que os demais comensais percebam, deve-se pedir ao empregado um guardanapo. Segura-se a faca sempre com a mão direita, sem que o dedo toque a lâmina. O garfo é sempre usado na mão esquerda, quando a direita estiver ocupada com a faca. Caso contrário, pode ser usado com a mão direita, quando o que se come não necessita ser cortado. Quando se toma sopa, a colher é sempre usada com a mão direita. No caso de haver sopa com um pedaço de carne ou galinha que se deseja cortar, como uma canja, pode-se usar do garfo na mão esquerda para ajudar a colher a cumprir a operação. Corta-se a carne, a galinha ou o peixe à proporção que se vai comendo, e não de uma só vez, em pedaços, para depois comer aos poucos com o garfo. O macarrão, em suas variadas formas, sempre foi motivo de debates. Dizem uns que não se corta a massa com o garfo e que se deve enrolá-la no próprio garfo, mas há uma arte assim fazer, sobretudo com a perfeição dos italianos, que costumam enrolar o macarrão em torno do garfo, ajudado pela colher, que se faz de escudo para a operação. Como este sistema é uma arte difícil e como não é possível deixar os fios do macarrão por fora da boca, o método prático é mesmo cortá-lo com um garfo e, destarte, levá-lo à boca, sem mais perigos. Salada, como a alface, corta-se com garfo e nunca com a faca, se a folha for demasiado grande para a boca, podendo-se também dobrá-la em 2 ou 3, sempre com um garfo. Aspargo come-se com os dedos, ajudados pelo garfo. Corta-se a parte mais da ponta com um garfo, podendo-se usar os dedos para a parte mais grossa, se for comível, isto é, se for tenra. Alcachofras comem-se desfolhando-as com os dedos. Quando chega a vez do fundo, operação às vezes complicada, usa-se a faca para raspar os pelos. Limpo e retirado o fundo, que é mais saboroso, usa-se o garfo para mergulhar os pedaços no molho e levá-los à boca. Pode-se usar os dedos para as asas torradas da galinha, quando o jantar não for de protocolo. Se o fizer, leve o gesto no rol de brincadeira, mesmo porque esses pedaços gostosos da galinha não poderiam ser comidos nem com um garfo nem cortados com a faca. Quando, terminando um prato de carne, restar molho no prato, o que se deve fazer? Na Inglaterra, deixa-se o molho ir para a cozinha, mas é que, nas Ilhas Britânicas, a arte gastronômica fica abaixo da etiqueta. Na França, e o hábito é generalizado, o molho é a própria arte culinária e seria doloroso e mesmo desperdício deixá-lo ir-se para a copa, ficando a gente com remorsos. Afora a Grã-Bretanha, é aconselhável que os bons degustadores tomem um pedaço de pão onde haja mais miolo do que casca e o passem diretamente no prato, deliciando-se com o molho. Pode-se também, sobretudo sendo uma senhora, espetar o pedaço de pão nos dentes do garfo e assim servir-se da parte mais deliciosa do prato. Nos grandes jantares de protocolo, deve-se evitar esse procedimento, mas nesses jantares geralmente se come mal. O café bebe-se indiferentemente à mesa ou fora dela, mais comumente fora dela, para que se desmanche o grupo feito durante a refeição e cada convidado possa mais livremente mudar de roda e procurar conversa com quem bem entender. A dona da casa serve o café se o número de convidados não for além de 10 ou 12. Caso contrário, como não pode ela ficar longo tempo sem se ocupar dos convidados, deve o café ser servido pelos empregados. Um deles trará a bandeja com as xícaras e o outro terá o açucareiro em uma das mãos e o bule na outra. O açúcar não deve vir servido, porque cada pessoa tem sua dose e seria incômodo e feio estar tirando açúcar da xícara para despejar no pires ou em outra xícara. O último ato de um jantar são os digestivos. O dono da casa toma o leme, pois compete a ele, não à senhora, oferecer e servir espíritos e licores. Sendo poucos os convidados, pode servir a todos, a começar pelas senhoras. Se forem muitos, servirá 1 ou 2 senhoras e 1 ou 2 convidados mais graduados, pedindo aos demais que se sirvam eles mesmos e à vontade. O empregado deve ajudar os convidados, oferecendo as variedades e servindo os menos hábeis ou os mais tímidos. Cuidado em não falar com a boca cheia. É um dos piores atos em sociedade e prova absoluta e decidida de falta de modos. Nunca se pode arrotar, mesmo que se diga que na China é prova de satisfação do convidado. No caso em que o arroto não possa ser contido, quem o faz deve excusar-se em voz baixa e os demais devem fingir que não perceberam o que se passou. Nunca se assopra a sopa, se estiver muito quente. Tendo paciência, ela esfriará por si mesma. Também não se deve virar o prato fundo para com a colher tomar o resto da sopa que ficou no prato. Misturar os vários alimentos,
carne, batata, arroz e legumes, fazendo um bolo, é do mais total mau gosto. Os talheres são colocados ao lado dos pratos, a faca à direita, a não ser para os canhotos que têm o direito de trocar de lado, o gume virado para o prato, o garfo do lado esquerdo com os dentes virados para cima. Havendo sopa, a colher fica do lado direito com a parte côncava virada para cima, deixando a faca entre ela e o prato. Cada vez que um prato servido é retirado, com eles vão os talheres, mesmo que um deles não tenha sido usado. O comensal pode ajudar o empregado, juntando-os sobre o prato, nunca trançados, mas sempre paralelos. Pela beleza do arranjo da mesa, nunca se deve colocar um único copo para cada comensal. Eles devem ser colocados de boca para cima entre o prato e o centro da mesa e na ordem decrescente da esquerda para a direita da pessoa sentada. Isso porque o vinho é servido pela direita da pessoa sentada e, se o copo menor estiver colocado à esquerda, quem o serve não pode aproximar o gargalo da garrafa da tulipa do copo, porque os demais a impedem ou dificultam. Os copos de água e de vinho tinto devem sempre estar juntos. Havendo vinho branco, para o qual se destina o cálice menor dos três, fica ele colocado, como acima dissemos, à direita do copo de vinho tinto. Havendo um quarto copo, que será o de champanha, ficará em um plano atrás dos três primeiros, porque é o último a ser utilizado. Nunca se leva um copo aos lábios sem antes enxugá-lo com um guardanapo. Hoje, quanto mais simples, melhor. Dobrado o guardanapo em quadrado ou em forma sempre reta, coloca-se o guardanapo sobre o prato que espera a mesa ou comensal. Sobre ele o pão. Se não houver, como geralmente ao almoço, um prato menor, colocado à esquerda da pessoa e quase na linha dos copos, podendo ser acompanhado de uma pequena faca para manteiga. Ninguém se lembraria de dar uma festa ou receber amigos para um jantar ou um almoço servindo água, que não é uma bebida fidalga e não anima ambiente algum. Há bebidas fermentadas e bebidas destiladas, como o conhaque, o uísque, o gin, as aguardentes e os licores em geral. Os vinhos servem-se durante a refeição e acompanham os pratos, porque são uma espécie de molho à parte. É por isso que eles variam segundo o prato que é servido. Em linha geral, os vinhos são brancos e tintos, havendo os rosados de certas regiões muito agradáveis quando bem frescos em refeições de verão. Os vinhos brancos são doces, meio doces e secos. Acompanham o peixe e pratos que tenham sido preparados com vinho branco. Muitos deles, sendo doces, combinam perfeitamente com a sobremesa e as frutas. Nesse caso, substituem os vinhos do Porto e os do tipo Moscatel, clássico para o fim das refeições. Os vinhos brancos bebem-se frescos ou bem frescos. Se for de grande classe, não convém que passem de uma temperatura razoável, pois o excessivamente quente ou o excessivamente frio tiram o paladar do que se bebe ou se come, como que anestesiando a boca. Os vinhos secos são os que dizem melhor com peixe, e devem vir antes do tinto, seja qual for a ordem dos pratos. Por isso mesmo, é indispensável que se organize o menu nesse sentido. Os vinhos tintos acompanham os demais pratos, carnes, ovos, aves e queijo. São servidos na temperatura normal, e nos dias frios, podem e devem ser aquecidos ao sol, minutos apenas, ou deixados durante algumas horas na sala de refeição para tomar a temperatura do ambiente. É a isso que os franceses chamam de chambre. Há vinhos tintos de muitas regiões e muitas datas. Os vinhos mais fortes devem ser bebidos depois dos mais fracos, como é de bom senso, sem o que os mais fortes prejudicariam o gosto dos mais fracos. Isso no caso de serem servidos 2 ou mais vinhos tintos, o que pode acontecer. Com os brancos, essa hipótese não surge. Com salada, nunca se bebe vinho, pois o vinagre dará cabo de qualquer vinho. O vinho rosado bebe-se bem refrescado nos dias quentes, podendo mesmo ser servido no começo ao fim da refeição. Se o vinho branco e o rosado não forem de muita classe, convém servi-los em temperatura bastante baixa, o que lhes disfarça a qualidade. O queijo melhora muito o vinho tinto, seja ele qual for. Pode-se servir cerveja em uma refeição, sobretudo ao almoço. Há pratos que pedem cerveja, digamos os pratos alemães, como as salsichas. O chucrute é preparado com vinho branco. Com ele serve-se cerveja ou vinho branco à vontade de quem o come. Nos grandes jantares, e quando não se quer ter muito trabalho, pode-se oferecer champanha do princípio ao fim. Nesses casos, o champanha deve ser sempre seco. Quando servido somente na sobremesa, porque o champanha é de fato um vinho espumante de sobremesa,
pode ser meio doce, porque assim combina melhor com o que se come. Há pessoas que batem o champanhe tirando-lhe o gás. Se o gás do champanhe, que é natural, fizer mal a alguém, esse costume pode ser posto em prática. Nos demais, não. Que o champanhe é feito assim para ser servido assim aos que o suportam assim. O champanhe pode também ser servido como aperitivo. Nesse caso, é obrigatório que seja o mais seco possível. A esse tipo, os franceses chamam de brut, sempre bem fresco. Os melhores aperitivos são o xerez, o madeira, nunca gelados ou refrescados, os vermutes e os quinados. Há tantos e tantas variedades que não seria possível mencioná-los aqui. Alguns desses aperitivos, como os vermutes e os amargos, podem ser misturados com água, sol ou sifão, gelo e uma casca de limão para ressaltar o gosto e cortar uma ponta de doce a mais que possam apresentar. O vinho do Porto, salvo raras exceções, deve ser guardado para a hora da sobremesa e nunca servido gelado ou refrescado. É doce demais para o aperitivo. Se a pessoa começa a sentir tonturas ou enjoo, deixe imediatamente a bebida e procure tomar algum ar, atentando se a temperatura exterior é muito inferior à do ambiente que se encontra. Essa variação de temperatura pode provocar um mal-estar súbito e desagradável para todos. Um copo com água gelada com suco de meio limão pode ser eficiente. Caso contrário, o melhor é sair de onde se está, provisório ou definitivamente. No dia seguinte, um recado telefônico ou um punhado de rosas explicará o fato com uma desculpa tolerável, mesmo que se saiba que o dono da casa está a par de tudo o que aconteceu. O principal é a desculpa, na hora certa. Se alguém bebeu na véspera mais do que esperava, não se assustará com a dor de cabeça na manhã seguinte. Para evitá-la, basta um copo de leite antes de deitar-se ou mesmo de água. Se quiser, há comprimidos aliviantes e de alto efeito. Se na véspera não se lembrou de um preventivo, resta combater o mal. Há remédios em quantidade, caseiros ou não, e, sobretudo, existem os médicos amadores que recomendam milhares de fórmulas infalíveis. Os comprimidos ainda fazem efeito. Um copo de leite com uma colher de conhaque, batido com bastante gelo, é agradável ao paladar e de bom efeito. A nutrição também é aconselhável, pois o alimento ataca a acidez que o álcool provocou na véspera. Agora um conselho: nunca recuse todos os vinhos em uma refeição. Lembre-se de que o dono da casa os escolheu e os preparou para dar satisfação aos convidados. Ao menos um deles tem que ser bebido, mesmo que apenas alguns goles. Os aperitivos e os digestivos podem ser recusados. O fígado tem costas largas e ninguém ousa contrariá-lo, nem com ele discutir. Em matéria de copos, o vinho do Reno é servido em copos de pé alto, o vinho branco em copos pequenos, podendo ser ou não de cor. O vinho tinto sempre em copo branco. O conhaque e os licores em copos balão, sem necessidade de serem enormes. O champanhe serve-se em taças ou em copos muito altos em formas de copos de leite, de flor, e hoje dificilmente encontrados. Estes recipientes levam a vantagem de deixar o champanhe menos exposto ao ar na superfície, conservando mais longamente a temperatura baixa. Não havendo uns nem outros, um copo não muito grande também serve. É mais aconselhável servir mais vezes em copos menores, porque assim o champanhe é sempre degustado mais frio, o que é indispensável. Os ingleses têm a superstição de nunca passar o vinho do Porto da esquerda para a direita. Dizem eles que port never goes to right, um hábito que não é seguido obrigatoriamente, mas que é pitoresco e anima a conversa. Nunca se deve permitir que o copo de vinho seja servido sem que se tenha certeza de bebê-lo inteiramente ou quase. É falta de consideração ou prova de que o vinho não é bom. Antigamente, deixava-se um restinho no copo. Era de bom tom. Hoje, ao contrário, esvazia-se o copo, sem ser preciso, no entanto, sorver a última gota. O conhaque aquecido tem mais buquê e paladar. Existindo o copo, chamado balão, deve-se aquecê-lo devagar com a palma da mão, ou as duas palmas, para que ele possa dar o máximo de suas virtudes. O conhaque e os digestivos em geral podem ser repetidos, tudo dependendo da capacidade de quem o toma e da generosidade de quem o oferece. Nunca sirva em um copo que costuma permanecer no bar sem antes verificar se está brilhando de limpo. Caso contrário, ele pode modificar para pior o gosto de um bom álcool. Bem, amigos, terminou.
Pessoal, acho que por hoje tá bom, né? O que você acha, Torquato? Tá bom, por hoje tá bom. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.